Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de administração de bases de dados. Na nossa última aula nós não tínhamos concluído a parte de enviar mensagem de sucesso ou insucesso das tarefas do plano de manutenção, com o qual nós vamos fazer agora a criação do e-mail, a configuração do operador e das próprias notificações. Normalmente estes e-mails já existem numa organização, ou seja, só teríamos que pedir ao administrador de e-mails, ou no caso sermos nós próprios o administrador também da parte do correio, ou se tivermos o serviço externo, basta criarmos um e-mail ou pedirmos para criar um e-mail para notificações do SQL, por exemplo. Após nós criarmos o nosso e-mail, vamos configurá-lo no nosso plano de manutenção. Aqui iremos criar um operador, mas antes disso iremos pôr a configuração do correio numa parte específica do correio e associar esse correio ao operador, ou seja, nós podemos ter múltiplos e-mails e múltiplos operadores e cada um com o seu e-mail, o que faz total sentido. Numa organização grande tem que haver vários administradores, vários operadores, vários programadores, e isso, se eu estiver bem estruturado e estipulado, cada um irá ter o seu correio. Após essa parte, vamos criar um backup apenas de uma tabela. Podemos fazer esse backup apenas só para a estrutura, só para os dados ou a estrutura e dados. Isto normalmente serve para quando, por exemplo, só nos interessa fazer um backup de uma tabela e essa tabela vai para um programador, ou então podem ser também para ser entregues à parte da contabilidade ou ao CEO ou quem direito. Eu já acelerei aqui o processo e já criei uma conta de correio. Neste caso criei na conta no Outlook. Penso que seja mais rápida e dê menos problemas, e como é só para teste, como expliquei anteriormente, supostamente se numa organização tem um e-mail da organização para fazer este tipo de criar este tipo de conta e para utilizá-la para serviço de uma aplicação. Aqui, como é fácil, toda a gente consegue criar um e-mail. Esta parte vou passar um pouco à frente. Eu aqui criei um e-mail só mesmo para nós configurarmos aqui. Para configurarmos, vamos agora aqui à parte do database mail. Configure database mail. Aqui vamos iniciar o processo ou wizard de instalação, aliás, de configuração do correio eletrónico. Aqui criamos um perfil. O perfil podemos escrever notificações. Nestas notificações pretendemos que seja erros, alarmes e notificações. Adicionamos aqui a conta do correio. Como podem ver aqui, nós podemos utilizar várias múltiplas contas de correio. Aqui podemos pôr Outlook notificações. Aqui o correio AET DBA @outlook outlook.com AET notificações. Server name, reply name, server name, ok. Ora bem, tinha aqui escrito em cima que o server name vai utilizar SSL e vai ser o SMTP, que basta, neste caso vai ser só para enviar correio, não vai ser para receber, só é preciso o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol. A porta é 587. Esta parte do Windows Authentication, isto serve para quando estamos dentro do domínio e temos uma conta de domínio e essa já tem associada um e-mail. Neste caso, vamos aqui na parte do reply email, podemos pôr o mesmo e-mail para saber se aceita replies ou não. Como expliquei agora, o Windows Authentication é no caso de utilizarmos uma conta que tenha associado um e-mail na própria conta do domínio do utilizador, ou neste caso para um operador. Aqui na autenticação básica temos que pôr a utilização das credenciais
da Microsoft do Outlook. Ou seja, neste caso é aetemplares dba@outlook.com e a password que eu defini. Ok. Fazemos OK. Chegando agora aqui aos perfis de segurança, temos duas opções, o perfil público e o perfil privado. O perfil público serve para todos os utilizadores que conseguem fazer login na instância de SQL. Nesta instância, neste caso, são todos estes utilizadores. Estes são de serviço até aqui, e este é instalação híbrida, ou seja, tem o login feito pelo Windows e o SA, que é o administrador da instância. Ambos são administradores porque têm perfil de administrador. Todos eles que estão aqui dentro conseguem utilizar as notificações e enviar um e-mail para as notificar. Queremos criar este perfil por defeito? Sim. O perfil privado serve para quando nós queremos que este perfil não seja público e seja privado, e escolhemos as contas que queiramos que só estes possam aceder ao e-mail para enviar ou para enviar notificações automaticamente através de store procedures, através de qualquer função. E existe, por exemplo, aqui Policy Event Processing Login, ou seja, através do login ou através de política de execução de transaction do login. Ou seja, qualquer um destes não faz sentido pôr porque já está ao público e neste caso, como nós não temos uma política criada de segurança e sair muito fora do âmbito, fica público. Ok? Esta é a mesma opção. Depois desta parte criada, basta só fazer finish. Ele criou com sucesso. Agora temos que vir aqui, não é os jobs, é os operadores. Perdão, aqui está o teste, nós já tínhamos criado na última aula. E aqui no teste temos o e-mail. Aqui podemos utilizar o DBA, aetdba@outlook.com. Pager, não existe pager. Podemos aqui definir aqui pode ser notificações. Pager não existe. Aqui podemos definir, por exemplo, este operador só está autorizado a trabalhar às segundas, terças e a partir de que horas a que horas. Aqui também deixamos por defeito. Agora nesta parte das notificações podemos ver que está vazio, porque nunca foi enviado, ou seja, estamos a acabar de configurar, nunca foi enviado nenhum alerta nem job através deste utilizador, deste operador. Assim como a história também estará vazia. Claro. Vamos prosseguir então agora para testar o e-mail. Vamos enviar o e-mail para o próprio e-mail que ele tem configurado, ou seja, aetdba@outlook.com, database test, send test email. Your sentence has been queued for processing. Vamos ver se correu tudo bem ou não. Aqui só temos, exatamente, chegou agora mesmo. Vamos ver, este e-mail é um e-mail teste enviado pelo desktop, neste caso é esta máquina, ou seja, a notificação foi enviada corretamente e que tudo correu bem. Seguida, então depois que configuramos o nosso e-mail e estar a funcionar no operador, temos que ir, como expliquei na última aula que faltava esta parte, temos que ir à manutenção do plano e adicionar o operador à parte da notificação. Para isso vamos aqui a Maintenance Plan, que fica dentro de manutenção, Maintenance Plan, manutenção de testes, e fazemos Modify. Aqui falta fazer a ligação do passo seguinte, que é Notify Operator Task, podemos mudar o nome, mas pronto, fica assim. Temos de selecionar notificações porque foi o e-mail que nós criamos e podemos notificar aqui execução backup full e manutenção.
podemos depois especificar melhor o que é que faz a operação toda e fazemos gravar. Agora no diferencial é a mesma coisa, ligamos a setinha da caixa ao operador, clicamos duas vezes no operador, ativamos as notificações e aqui podemos escrever backup diferencial, porque é esta a mensagem que vamos receber no e-mail, e no corpo da mensagem também pode ser a mesma coisa para simplificar. Aqui no backup log fazemos a mesmíssima coisa, clicamos duas vezes, ativamos as notificações, backup log, e ok, e podemos dizer que está pronto. Fazemos sair aqui no X, gravar, e ele grava as alterações. De seguida fazemos outra vez modificar. Não podemos executar o plano todo porque vai dar erro, não consegue executar os 3 backups ao mesmo tempo. Então, depois de termos configurado o nosso e-mail no plano de manutenção nos operadores, agora podemos testar se a manutenção funciona ou não. Como no plano de manutenção, cada job ou subplano tem que correr independentemente, ou seja, não podem correr todos ao mesmo tempo. Se viermos aqui e corrermos o plano, também é possível, vai dar erro porque são todos backups e vai dar erro, não vai funcionar. Mas o plano de manutenção, basicamente o que ele cria são jobs, ou seja, nós podemos criar estes jobs manualmente dentro do agente, ou seja, temos aqui todos os jobs que criamos no modo do plano de manutenção, também temos aqui o modo full, o modo diferencial e logo tal e qual como nós criamos no plano de manutenção. Se a gente correr agora aqui manualmente, o job basicamente é a mesma coisa que estar a correr o plano de manutenção, só que o plano de manutenção está estipulado para correr às X horas naquele dia, ou ao horário que nós quisermos. Ele agora está a fazer manutenção, está a verificar as bases de dados, a integridade, reorganizar os indexes, faz o backup e envia a notificação. Como podem ver por aqui, já caiu, foi rapidíssimo. Backup full e manutenção. Só temos aqui este e-mail. Agora vou correr o diferencial. Se enganei-me, na stop é start. Start job at step. Este está a ser mais rápido. Está a enviar o e-mail. E agora podemos ver aqui que deve cair o e-mail do diferencial, já cá está. De seguida vamos correr o log, start job at step, e também vai ser rápido como o diferencial, e agora só temos que confirmar no e-mail, já cá está o log. Ou seja, como viram, é bastante fácil e prático. Ou seja, sempre for necessário criar um job no SQL Server, podem criar no job, mas penso que seja mais prático criar no plano de manutenção. Acaba por ser mais simples e prático e fácil de fazer. Nesta parte agora de extração de tabelas, é muito comum ocorrer desde colegas de programadores que necessitam de dados para trabalhar os seus programas e estes tratarem os dados, ou seja, precisam às vezes de uma réplica exata do que é que existe na base de dados para trabalhar os mesmos, ou pode ser para a parte da contabilidade, fazer extrações e resumos, de trabalharem também os números, qualquer necessidade seja necessária. Ou seja, existe esta possibilidade, se existir uma necessidade, podemos criar esta extração. Para isso nós fazemos o quê? Clicamos com o botão direito em cima da base de dados, vamos a Tasks, ou seja, tarefas, e vamos a Generate Scripts, geração de scripts. Aqui temos várias opções. Aqui é só a explicação básica de que permite extrair e criar scripts a partir de uma base de dados, de vários tipos de objetos, ou seja, aqui se quisermos é a base de dados completa, ou seja, todos os dados, todas as tabelas, todos os esquemas, store procedures, views, tudo que cá tiver dentro da base de dados ele exporta. Mas normalmente o que a gente quer é só apenas os dados
e a estrutura, ou só a estrutura, para criar para um programador, por exemplo, como expliquei há bocado. Ou seja, nós selecionamos as tabelas que queremos, efetuamos Next, ou seja, e depois aqui temos gravar como um notebook, ou seja, podemos criar também um script, SQL, também é mais conhecido. Temos aqui este botãozinho Advanced, não está interligado com o primeiro botão, é Advanced, é para todos, todas as opções estão aqui, ou seja, e aqui temos aqui muitas opções, desde o formato da linguagem, desde qual é que é a versão do SQL, para onde vai, ou seja, para ser retrocompatível, muitas logins, scripts para logins, tem aqui muita opção. Isto tem que ser visto com atenção e ver com a necessidade. O que é mais utilizado basicamente é esta parte aqui em baixo, que é tipo de data para gravar no script. Só o esquema, ou seja, só a estrutura da base de dados, ou seja, as tabelas vazias, só com a estrutura, chaves primárias, chaves secundárias e as suas ligações. Ou só os dados que são contidos nestas tabelas, por exemplo, se for para os recursos humanos ou para o programador. Ou então ambos. Podemos extrair o esquema da tabela e assim as suas afinidades como chave primária e secundária, se no caso isso for existente, como a sua informação, os seus dados no interior das mesmas. Neste caso vamos fazer experiência com o esquema e informação. O esquema da base de dados e a informação. Vamos criar aqui um script nos documentos, vamos pôr então no ambiente de trabalho, que é mais fácil, e aqui vamos escrever dba aet dba.sql, já tem a extensão criada cá em baixo, é só fazer save, fazer next. Temos aqui a opção do Unicode, desborrachar se já existir o fecheiro. O Unicode normalmente é o mais utilizado atualmente, e next. Aqui ele vai fazer a revisão se temos tudo certo, o que é que ele vai fazer. Carregamos em next e ele vai gerir o script. Como podem ver, foi bastante rápido, porque provavelmente as tabelas também estão vazias. E agora temos aqui o aetdba, que ele gerou agora mesmo, e podemos ver aqui o script que nós temos, que ele gerou. Ou seja, ele basicamente vai selecionar a base de dados logo aqui no início, como podemos ver, use PSI 12, ou seja, está a utilizar esta base de dados, a seguir cria uma tabela, neste caso AW Build Version, que tem as chaves primárias, tem condições, ignorar duplicados, ok, criar a segunda tabela, cria-se a terceira, pronto, sem problema. Depois começa a inserção dos dados nas tabelas. Os múltiplos inserts, isto é gigantesco, ou seja, estamos aqui a falar de toda a informação que está aqui dentro, ou seja, 11.000, e tem-se aqui histórias parecidas também para alterar as bases de dados no fim. Cerca de 11.900 linhas, 929 linhas. Nós podemos, por exemplo, pegar neste fecheiro, há várias maneiras, ou podemos copiar o texto todo, ou então, como eu costumo fazer, basicamente arrasto o fecheiro para dentro do Management Studio e ele fica aqui dentro. Agora que temos o script na nossa posse aqui no Server Management, nós podemos testar se funciona ou não. Ou seja, se nós tivéssemos a base de dados sem estas três primeiras tabelas, nós podíamos executar esta tabela, este script, e ele automaticamente iria preencher, criar a estrutura da tabela em falta, com as regras e com as chaves e tudo mais, todas as definições, permissões de utilizadores, tudo, como iria preencher também os dados. Nós, por exemplo, podemos fazer aqui um teste. Existem três maneiras de apagar informação nas tabelas. Temos o delete, temos o truncate e temos o drop. O delete, ele vai linha a linha e bloqueia a linha, faz lock à linha e ninguém consegue aceder enquanto ele estiver a fazer a operação. Ou seja, cada vez que faz lock, apaga, desbloqueia, vai na próxima linha, lock, bloqueia, desbloqueia, apaga, desbloqueia, e por aí dentro é uma tarefa que consome muito tempo e pode se tornar perigoso se for num acesso de produção e que
vai causar grandes latências e tempos de picos de espera, se calhar, para os utilizadores, dependendo do sistema, da política e de quem está a utilizar, a capacidade, o servidor. Tudo isto são fatores que podem pesar nestas execuções. Por isso, sempre ter muito cuidado quando se executa comandos no sistema de produção. Normalmente está sempre estipulado horários de manutenção, normalmente à noite ou quando pouca gente está a utilizar, etc. Por exemplo, se nós para fazermos um delete, já devem, basta selecionar a tabela, sim, escrevemos DVO, colamos o nome do erro, no nome da tabela, selecionamos aquilo que queremos apagar, neste caso pronto, não tinha nada escrito, mas o que é que acontece? Isto só depois funcionaria para recuperar a tabela error se nós apagássemos a tabela mesmo por si mesmo, ou seja, se chegarmos aqui e apagarmos agora a tabela manualmente, ele apagou. Se utilizássemos, ou seja, o delete serve para apagar a informação dentro da tabela, não apaga a tabela, como o truncate não apaga a tabela, mas limpa todos os dados de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, se fizéssemos show esta tabela, ela tem dados. Se eu agora fizer um truncate, agora se utilizar o truncate vai bloquear a tabela, neste caso vai bloquear a tabela toda, ninguém consegue escrever nem fazer nada na tabela enquanto o truncate estiver a funcionar, e ele vai despejar basicamente toda a tabela. Ou seja, temos que fazer truncate table e o nome da table dbo.database log. Pronto, em princípio, como nós vimos, esta tabela está cheia de informação, de dados. Se agora executar com o comando completely successfully, se agora formos correr o mesmo comando nesta tabela, ela está vazia, mas a sua estrutura continua em pé, ou seja, se começarmos a introduzir dados, ela começa a ser preenchida, está tudo pronto para receber dados. Isto costuma-se fazer quando quisermos limpar todas as tabelas de uma base de dados para iniciar como se ficasse virgem, não tivesse informação nenhuma. Este era o método mais simples de o fazer. Agora, o que nós pretendemos fazer também é apagar a database log. Podemos fazer como eu fiz na bocado, delete. Aqui também tem a opção das dependências, se existir alguma dependência, mas não tem nada. Ele apaga. E temos a opção de drop. Se fizermos drop, ele aqui vai fazer um table lock também e vai eliminar tanto a estrutura como os dados da base de dados. Este penso que seja o mais rápido, não tenho a certeza, mas penso que seja o mais rápido. Mas isto liberta memória, liberta espaço. Quando nós temos uma tabela para testes ou uma coisa do género, este se calhar é um melhor método e mais rápido de utilizar para executar o que nós pretendemos, que neste caso é apagar. Pronto, vocês podemos ver que agora desapareceu, está aqui a AW build version. Se eu clicar aqui em refresh, ele supostamente não deveria ter nada. Invalid objeto, sim, ele nem sequer está cá, não sei porque é que não está a refrescar. Desligar e ligar, aqui algum bug estranho. Pronto, como podem ver não está cá, se forem ver, pronto, não, invalid object name, não existe. Não é bem que acontece estes erros, que é para vocês verem que às vezes as coisas acontecem mesmo, não foi testado primeiro, nem é tudo on the fly. E sendo assim, nós temos as 3 tabelas apagadas e agora podemos executar o script, apagar aqui a tabela, este código que eu adicionei. Basicamente não devia cá ter feito isto assim, devia ter feito uma janela à parte, mas penso que está legível e compreensível o que é que eu fiz. Ou seja, ao sublinhar só esta parte com o truncate, delete e drop, apenas está a executar o que está escrito, o que está sublinhado a azul.
ok? Isto é preciso ter muito cuidado e é preciso saberem o que é que estão a fazer. Supostamente agora vou recriar com este script as 3 tabelas e recuperar os dados que estavam contidos nas mesmas, ok? E vamos ver o que é que acontece. Query execution, aqui podemos ver o tempo que demora, 3, ele já parou. 3 segundos para correr e criar as 3 tabelas e preencher os dados das mesmas. Se clicarmos aqui em refresh, não sei porque não atualiza. Agora atualizou. Esta estava vazia, como vimos ainda há bocado. Esta tinha dados. Aqui estão eles. E esta também penso que tinha alguma coisa. Pronto, tinha só uma linha escrita. Mas está correto, exatamente, era a versão desta base de dados. E assim, como podem ver, podem fazer esta tarefa para perceber como funciona e executar com as vossas próprias mãos e compreenderem. Não se esqueçam, antes de fazerem este teste, nunca façam isto em produção, só para testar, claro. E tenham sempre um backup primeiro feito, como já aprenderam nas últimas aulas, ok? Espero que tenham gostado e façam subscribe se quiserem e metam like se gostaram, e se quiserem fazer comentários ou tirar dúvidas também podem fazê-lo no canal. Muito obrigado.